Alô você, amigo, amiga enxadrista. Aqui, Gerson Pérez, falando não diretamente do Clube Xadrez Online São Sebastião do Paraíso, como a gente está habituado. Hoje venho até a capital paulista para descobrir como que o Colégio Augusto Laranja se transformou na principal referência do xadrez nacional. Gustavo, tudo bem? Olá, Gerson, como vai? Como é que você conseguiu essa equipe fantástica, né? Porque tem o Álvaro, tem a Natália, e como que foi começar, digamos assim, do zero até os dias de hoje, que a escola é um orgulho nacional para o xadrez? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho, seria dizer, numa escola que completa esse ano 53 anos, muita coisa que você tenta fazer de novo já foi feita em algum momento no passado. Nos anos 90, a escola já teve uma equipe de xadrez bastante forte, tinha uma equipe técnica também forte, e por algum motivo a gente deixou de fazer esse tipo de trabalho. Nós achamos importante, há alguns anos, retomar esse projeto antigo da escola, buscando referências importantes do ponto de vista de treinamento, buscando oferecer uma estrutura de trabalho também condizente com essas metas e, especialmente, oferecendo continuidade e sustentabilidade do projeto. Então, a gente fez esse convite para que o Álvaro assumisse a direção técnica desse projeto. Ele veio com bastante vontade, uma pessoa que tem um espírito que a gente queria também transmitir para os nossos alunos e, a partir disso, a gente foi gradativamente montando essa estrutura que nós temos hoje. Legal. E o Gustavo, ele esteve com o Álvaro na Rússia. Pois é, estiveram lá em Moscou, São Petersburgo. Isso. E foram mergulhar exatamente no berço do xadrez ali de alto rendimento, aqueles grandes campeões. Eles foram descobrir o que eles tinham para poder trazer para cá. Como é que foi a experiência de ter ido lá, em loco, ver como é que se treina xadrez? Perfeito, vamos lá. Eu acho que uma primeira coisa foi uma atitude nossa que eu acho importante sempre ter, que é em que medida que a gente está sempre pronto a aprender, né? Mesmo você tendo momentos vitoriosos, em que medida que você é capaz de, a cada situação possível, você perceber aquilo que você ainda não sabe e como que você, seja indivíduo, seja instituição, você trabalha para que você construa um conhecimento maior. Então, bastante importante uma escola e toda instituição, eu acho, ter essa atitude, quer dizer, saber que falta alguma coisa, né? Depois disso, quando nós fomos bicampeões brasileiros, havia aquela questão, quer dizer, uma equipe técnica e jogadores que têm enorme qualidade, você precisa oferecer desafio, né? É como aquele excelente aluno dentro de sala de aula, né? Ele se entedia muito fácil se não é desafiado, né? Então, a gente buscou essa questão de o que mais oferecer para quem já foi vitorioso aqui, né? E, simultaneamente, o que mais é possível fazer para que a escola aprenda ainda mais, né? Seja institucionalmente, seja os indivíduos que fazem parte dela. Então, como a gente estava falando de xadrez, a Rússia foi uma escolha, digamos, inevitável para a gente começar um tipo de intercâmbio, né? Quer dizer, em que medida que a escola pode aprender com as práticas que se encontram lá, em que medida que determinadas práticas são adaptáveis ao ambiente cultural e estrutural que o Brasil tem, e também de que forma a gente pode estar mais próximo daquilo que se faz fora para a gente entender de que forma que os nossos sonhos são pequenos, grandes ou médios, quer dizer, como que a gente pode perceber se nossos sonhos podem ser ainda maiores, né? Então, essa foi uma experiência bastante produtiva. A gente visitou escolas de xadrez, algumas públicas,
com mais de 700 alunos, né, em um ambiente cultural em que o xadrez é parte integrante disso tudo, né, uma forma tanto de educação e formação desses jovens, como também no que se refere ao lazer. Você vai, por exemplo, em um domingo, em uma escola como uma que nós fomos em Moscou, um dia gélido, muito frio, uma sala com cerca de 40 crianças, né, em silêncio, uma sala com os pais ao lado também, cada um fazendo atividades próprias suas, mas a sensação que nós ficamos foi de que ali era a atividade de domingo da família. Poxa. E uma atividade gratuita. Então você tinha a questão do que era formação, você tinha a questão do que era o lazer do pai, mãe e filho juntos, você tinha uma coisa que era, digamos, acessível a todos, o que tinha presente ali era uma articulação de todos, da família e do Estado e dos promotores daquela ação, para que aquele encontro pudesse acontecer. E essa é uma coisa que o Brasil, né, de modo geral, sempre pode aprender um pouco mais, né? Como que as instituições podem agir juntos para chegar a resultados que todos nós queremos, né? Essa foi uma experiência bastante importante que nós vivemos na Rússia. Tá, agora o seguinte, o que você viu lá, em termos de modelo, o que é replicável aqui para a parte de alto rendimento, conteúdo didático e também assim, a idade escolar que se começa lá é a mesma que você está fazendo aqui? O que você viu lá que era feito aqui e que às vezes você consegue uma aproximação? Perfeito. Veja, eu diria o seguinte, por exemplo, do ponto de vista de definição de um ponto que é bastante discutido. Em que medida você faz o xadrez ser obrigatório na grade? Né? Essa aquela discussão clássica. Eu, pessoalmente, defendo que seja. Né? É claro que existe uma questão de você estimular o teu aluno, mas, ao mesmo tempo, a escola também é o lugar do dever. E se o projeto da escola prevê isso como dever, o aluno, nas séries em que se prevê isso, eu acho que deve ser considerado, sim, obrigatório. Né? E falo isso por quê? Porque em várias escolas regulares que nós fomos, não é o caso na Rússia. Isso, na verdade, embora a gente fale de uma região geográfica muito grande e muito diversificada, né? Mas nem sempre existe essa obrigatoriedade lá como existe aqui. Mas você vai ter situações em que a maior parte dos jovens também aprende xadrez em casa, com a família, que ele é uma atividade regular da família daquele jovem, né, daquela jovem. Então, o primeiro contato com o xadrez, ele é mais natural do que é pra gente. Então, essa é uma questão importante. Então, no nosso caso, no caso brasileiro, eu pessoalmente defendo que as escolas que façam essa escolha, né, que trabalhem sim com o xadrez obrigatório. E até um certo ponto, depois é claro que vai se definindo o que são as escolhas de cada jovem. Né? Então, depois dessa base, o jovem escolhe se vai seguir numa direção A, B ou C. Mas se ele ou ela não forem expostos a isso, naquele momento, dificilmente o serão mais tarde. Então, acho que a escola deve sim fazer isso. Né? A questão de você ter intercâmbios também, né? Que dentro da Rússia, a minha sensação é que tudo também acontece muito dentro daquela região, que é tremendamente rica, né?
onde se compartilha o que é a ideia do xadrez como valor, né? Então, isso é um pouco diferente daqui, né? Porque nós não temos tanto contato como poderíamos ter. Eu acho que a internet nesses últimos anos tem sido brilhante nisso, né? Mas ainda assim eu acho importante que o Brasil crie mecanismos de uma troca mais intensa, né? Especialmente aqui dentro da América do Sul, também que nós temos muito a aprender também com outros projetos daqui, e quanto mais intenso for isso, melhor, né? Legal. Olha, vocês viram que tudo no bom gestor passa pelo planejamento. Quando você planejou o xadrez aqui, quanto tempo que você imaginou que ele chegaria ao topo, que seria a principal referência nacional? Chegou no tempo que você pensou? Chegou antes? Então, eu acho que nesse ponto também temos a questão do que a equipe técnica esperava fazer, do que a escola buscava. A escola tinha uma intenção que era fazer com que a ética do trabalho do xadrez fortalecesse o trabalho acadêmico de todas as outras áreas, né? Então esse esforço de migração leva mais tempo até do que digamos, a formação de uma primeira equipe mais forte, né? Então, eu teria essa expectativa, digamos, também de 5 anos para que isso fizesse parte da cultura da escola como um todo, né? A gente teve resultados expressivos antes disso, mas ainda assim é uma questão constante, né? A gente tem também, toda escola tem um público novo que chega ano a ano, e você tem sempre o desafio de fazer com que o grupo novo que chega se alinhe com a cultura que a escola já tem, né? Então é um trabalho constante, assim como você precisa saber motivar a tua equipe técnica, os teus alunos, isso é muito bom para a escola, porque a escola deve fazer sempre isso, não só no xadrez, né? Então todos esses exercícios que nós fazemos para que as coisas tentem, para que as coisas deem certo como um todo, né? A gente faz esse esforço em todas as áreas, e o xadrez é um projeto em que você tem um microcosmo, digamos, de como Exato. As coisas devem ser feitas, né? Agora, esse olhar atento, isso na minha leitura, certamente tem outras práticas também bastante vitoriosas aqui pelo Brasil, e eu vejo muita gente que batalha muitas vezes com uma dificuldade material muito grande, né, para colher bons resultados, né? Falando um pouco da nossa experiência, eu acho que tem isso, né? Primeiro, você ter o olhar constante, que tem muito a ver com o olhar do professor, né? Então, aquele olhar constante, a humildade no reconhecimento daquilo que não está funcionando, e a rapidez para agir de uma maneira que seja construtiva e assertiva na resolução desses problemas. Eu acho que esses 3 pontos eles são bastante, digamos, importantes. Nós estamos falando aqui como a escola, como principal referência do xadrez no país, porque o Gustavo vai falar agora a pontuação, ou mais ou menos em que medida foi. Mas no último Brasileiro, a escola ficou em primeiro em relação ao segundo colocado. Qual foi a diferença? De pontos eu não sei se você vai lembrar, mas disseram que fez 2 vezes mais o que o segundo colocado em termos de pontos, é isso? Isso. Na verdade, tivemos ali um resultado muito bom, né? Eu acho que nós fomos esse ano mais bem
preparados ainda. Eu acho que a questão da Rússia também motivou bastante os nossos alunos, né? Agora, mesmo com essa diferença, também lá eu vi trabalhos também muito bem realizados por outras escolas e por outras equipes técnicas, né? Nesse ponto, novamente, essa troca ela é fundamental. Então, você ficar de olhos abertos para aquilo que quem está do teu lado pode te ensinar alguma coisa, né? Isso vale para o xadrez como vale para todas as outras coisas, e acho que é uma atitude que a gente espera também compartilhar sempre com os nossos alunos, né? Em que medida que essa humildade sua pode ser um caminho de construção e de leitura mais rica do que está perto de você. Nós estamos falando aqui de xadrez, né, como uma das possibilidades na escola. É claro que a escola tem muitas outras atividades, mas o xadrez tem sido aí uma ferramenta muito importante. Então tem a parte científica, os livros que se estuda, tem a parte desportiva, a parte artística, mas ele colabora muito para o desenvolvimento humano, que é a grande responsabilidade nossa na escola. Enquanto gestor, olhando a educação brasileira, os desafios são grandes. E o que você tem feito aqui na escola? Claro, nós estamos abordando o xadrez, mas agora vamos pegar um universo maior. Qual que é a diferença do Colégio Augusto Laranja para as outras escolas em termos de responsabilidade educacional, social, nessa parte de desenvolvimento humano? O que você tem feito aqui que pode ser um diferencial das outras instituições? Perfeito. Eu acho que um ponto seria o seguinte: a gente busca o equilíbrio entre o que é a preparação para os exames que são, por exemplo, Enem e vestibulares, que é uma preparação que é central. Quer dizer, você chegar e dizer que isso não é importante na formação do jovem, não é um caminho que me parece produtivo. Por outro lado, você dizer que apenas isso é suficiente, né, também não é suficiente. Quer dizer, você precisa ter isso, mas ao mesmo tempo você precisa ter aquilo que é uma formação mais ampla, que tem a ver com o desenvolvimento de certas habilidades interacionais também, né? Então você precisa desse meio do caminho, dessa boa e velha temperança, né? Em que medida que você tem esses dois pontos. Porque também de nada serve, ou serve menos, né, eu diria, você ser uma grande mente brilhante se você não é capaz de compartilhar isso com aqueles que estão à sua volta, né? E o líder hoje, ele é aquele que sabe construir o conhecimento para si, mas sabe também articular o compartilhar desse conhecimento com quem está à sua volta, né? Então, você vai querer estar junto de quem faça isso, você vai querer buscar a liderança de quem faça isso. Então, a gente busca aqui formar jovens que tenham esse equilíbrio. Então, eu me conheço, né? Eu, ao longo dos anos de formação, eu, jovem, né, passo por um processo de autoconhecimento. A partir desse processo, eu faço escolhas ambiciosas, sim, dentro do que me interessa, né? Então, você não cria jovens informas, mas você ajuda o jovem a perceber aquilo que é central para ele ou para ela, se faz essa escolha, né? E a partir dessa escolha feita, a gente espera que o jovem a persiga com ambição, né? Que essa é uma questão que a gente precisa trabalhar muito, né, com esse jovem hoje em dia, esse querer, né? Então, deixar uma zona de conforto e pensar, né, em realizar e sim, sim, e uma vontade de autoria, né? Quer dizer, autoria da sua própria história, e deixar uma marca que seja do tamanho que for, mas que seja sua e que tenha um significado dentro daquelas escolhas que você fez, né?
Ó, então o Gustavo agora vai fazer as considerações finais, mas antes disso, vocês observaram que uma boa escola não é só uma educação objetiva, mas fundamentalmente uma escola também subjetiva, que prepara para a vida. Considerações finais? Muito obrigado pela tua visita aqui à nossa escola. A gente acha bastante importante essa troca de informações. Eu tenho certeza que, embora eu tenha falado um pouco hoje aqui da nossa escola, eu tenho certeza que há muitas outras escolas que têm propostas que são também significativas e que a gente também teria muito a aprender com elas. Então eu vou acompanhar o teu programa para que a gente também possa aprender mais. Legal, continue acompanhando o canal do Clube Xadrez Online, são 8 vídeos aqui no Colégio Augusto Laranja. Abração para vocês, até nosso próximo encontro. Valeu! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal. Tem muitos outros aqui para você assistir.